E eu trouxe a pergunta para o doutor Renato para ele explicar para a gente um pouquinho de onde surgiu esse famigerado MST. O MST vem das pastorais da terra e surge de uma necessidade bastante antiga de redistribuir áreas rurais devolutas, ou seja, não exploradas, e redimensionar o tamanho médio das propriedades rurais produtivas no Brasil. A reforma agrária, ela foi um excelente negócio nos Estados Unidos. E a reforma agrária nos Estados Unidos aconteceu no século XIX. Por isso os Estados Unidos são o que são hoje. Porque fizeram reforma agrária 100 anos antes da gente discutir reforma agrária. Todo mundo já viu filme de faroeste, né? Colonos. Conquista do Oeste. Isso, brigando com índios e etc. E fincando ali A bandeira. a bandeira, os primeiros sarrafos das suas cercas, né? Construindo ranchos ali no meio das pradarias. Essa foi a reforma agrária, grosso modo, dos Estados Unidos. E isso poderia ter acontecido naquele momento no Brasil. Seríamos hoje um país muito mais rico e com agro muito mais pujante do que de fato somos. Só que esse bonde, esse trem da história, Ariane, passou. Não há mais espaço para a reforma agrária que se quer fazer. Principalmente que se quer fazer através de movimentos que pressionam cometendo crimes, como é o caso do MST. As invasões de terra por parte do MST têm muito mais cunho político do que a intenção de favorecer o homem do campo, o lavrador, o trabalhador rural que não tem terra para produzir. Vocês querem... hoje existe agronegócio, existem empresas no campo. E o trabalhador do campo se sente muito mais feliz, muito mais bem-sucedido. O senhor está aqui para me corrigir se eu estiver errado. Se ele for funcionário de uma empresa dessa. A agricultura de subsistência está acabando. Hoje, um lavrador, um colono, quer o filho dele trabalhando numa empresa de commodity rural. Quer o filho dele trabalhando numa empresa de fertilizante. Quer o filho dele trabalhando para uma grande empresa plantadora de café. Não quer o filho dele num ranchozinho, plantando horta, cuidando de galinha. Esse momento da reforma agrária passou, acabou. O MST hoje vive da prática de crimes, muitos deles não divulgados pela mídia, e vive da prática desses crimes por motivos políticos, para fazer política. Por exemplo, Zé Rainha Júnior, que hoje está oculto pelo MST, pela esquerda, pelo próprio Stedley, que aparece como o cara do MST, Zé Rainha Júnior foi processado por homicídio. Foi a júri popular por homicídio. O Zé Rainha e outros líderes do MST têm vários processos contra eles por extorsão. Sabe como? Sabe como? Cobrando do fazendeiro para não invadir a terra dele. Nossa. Tem histórico dele, que ele chega na propriedade, o cara tá quase no período de começar a colheita dele, ele ameaça invadir e fala, ó, para eu não invadir, para você poder colher, você vai ter que pagar tanto. Então ele foi preso, há pouco tempo agora, por causa dessas questões. Bandidos. Ele usou em benefício dele, como bandido mesmo, que é um bandido. Bandido. E é um cara que estava à frente do MST. Esses caras me lembram um Lampião, romantizaram o Lampião. Lampião era um bandoleiro, era um bandido. Era um bandido. Era um bandido. E, quer dizer, o cara que a revelia do Estado fazia justiça com as próprias mãos. O MST, a revelia do Estado, tá tentando produzir uma reforma agrária demodê, fora de moda, fora de época, e dessa vez com a proteção do governo federal.